Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, senti no meu coração começar uma série e tenho colocado graças a Deus por todos aqueles que têm estado a ser abençoados, a receberem daquilo que Deus me tem revelado. Primeiro começa por mim, em que eu sou abençoado e sou transformado e sinto no meu coração, não por qualquer outro motivo que não seja para que outras pessoas possam receber e ser transformadas e ser abençoadas pela palavra de Deus. Acabei de chegar de alguns dias em Espinho a ministrar e ministrei não todas as reuniões, mas a maioria sobre naturalmente sobrenatural. E eu senti hoje que vou começar a gravar esta série naturalmente sobrenatural, porque eu acho que é de grande e urgente importância para o povo de Deus. Como eu muitas vezes digo, um milagre, uma manifestação do poder de Deus vale mais que 1000 palavras, e é verdade. Eu estou aqui a falar da palavra de Deus porque um dia eu fui ouvir não somente alguém que falava bonito, que falava palavras bonitas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu costumo dizer assim, jamais alguém com 20 anos, como eu era ateu, me converteria e acreditaria em Deus e passaria o resto da minha vida a falar da palavra de Deus e com uma convicção, com a certeza absoluta que a palavra de Deus é verdade, se eu não tivesse visto o que eu vi e o que eu tenho visto e presenciado e experimentado pessoalmente ao longo destes 32 anos. Já celebrei 32 anos que entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E hoje eu quero começar um estudo sobre naturalmente sobrenatural. O que eu considero que é a maior necessidade da igreja. Você já alguma vez parou para pensar e pensou, qual é a maior necessidade da igreja dos dias de hoje? E durante estes minutos, ou vários vídeos, eu vou abrir o meu coração e não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas aquilo que a palavra de Deus diz acerca da maior necessidade. E foi Jesus que disse qual é que é a maior necessidade da igreja. Para que o mundo entenda e conheça a verdade. E eu quero começar aqui primeiramente sobre algo que é uma passagem que tem vindo ao meu coração muito nestes últimos tempos, da vida de Moisés, no seu encontro com Deus, que tinha um conhecimento e relacionamento com Deus que nós hoje, apesar de termos o Espírito Santo a habitar em nós, dificilmente entendemos esta grandeza deste relacionamento, destas palavras a oração entre Moisés e Deus. E eu quero começar por aqui porque é tão bonito, é tão tremendo para nós entendermos hoje que sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, tudo é religião. É aqui que eu quero chegar e ao longo destes minutos e vídeos que eu vou falar, aqueles que quiserem ouvir, Jesus sempre falava, se alguém quiser, se alguém me ouvir, o reino de Deus não tem nada a ver com religião de impor, de manipular, de intimidar, não, tem a ver com Deus criou-nos com livre-arbítrio e Ele deseja que nós, é por amor que nós de coração desejamos, Deus, eu quero-te mais, eu quero te conhecer mais. Nada importa se tu não estiveres no assunto. Agora veja quando em capítulo 33, versículo 11 em frente de Êxodos, quando Moisés começou a falar com Deus, e é aqui que eu quero chegar. No capítulo 11, veja isto, diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Não existe uma outra versículo na Bíblia idêntico a este. Deus falava com Moisés, é como que um amigo face a face com um amigo. Mas é interessante que eu quero chegar aqui. E depois ele tem esta passagem, diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora veja Moisés. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo.
Respondeu-lhe Deus: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Para mim, esta é a expressão máxima no Antigo Testamento do que significa avivamento. Deus disse a Moisés: a minha presença, eu estou contigo, eu vou contigo e tu terás descanso, paz. Estarás no sítio certo, à hora certa, a fazer o que é certo, podes confiar em mim, eu te darei descanso. Este é o nosso alvo na nossa vida. E depois diz assim: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, se tu não fores comigo, pessoalmente, há uma tradução numa das Bíblias inglesas assim: se tu não fores conosco pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Veja aqui: pois como há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, somos diferentes, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. A presença de Deus, o sobrenatural de Deus no meio do seu povo é a diferença entre a verdade, um relacionamento entre o povo de Deus e Jesus Cristo e o Pai, que diferencia de todas as outras religiões que não passam de religiões. A maior necessidade da Igreja é o poder, a manifestação do poder e da presença de Deus no meio do seu povo, que nos torna diferentes de todos os outros povos da terra. Senão, seremos apenas uma entre as 1000 e tal religiões, a religião cristã. Ouça isto: Deus nunca intentou, Jesus nunca criou a religião cristã. A religião cristianismo nunca era para ter existido. A razão por que existe a religião cristianismo é porque Satanás, o reino das trevas, conseguiu separar e tem conseguido separar o Espírito Santo, o poder de Deus, do povo de Deus, da igreja que Jesus veio criar. Mas isto eu irei falar lá mais à frente. E agora veja no versículo 17, do capítulo 33, diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Eu não sei se existe oração entre o povo de Deus mais comum do que esta. Eu falo esta oração desde que me converti há 32 anos. Não sei se todos os dias, talvez não todos os dias, mas quase todos os dias. Deus, mostra-me a tua glória. Mostra a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E veja o que Deus respondeu. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Depois diz assim: não me poderás ver a face. Deus estava a dizer a Moisés. Um homem que falava com Deus como um amigo fala ao seu amigo, e Deus está-lhe a dizer: tu pediste para mostrar a tua glória. Eu vou-te mostrar a minha glória, mas, Moisés, tu não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E depois Deus disse, eis aqui um lugar, fez passar, deixou Moisés ver Deus a passar e viu as costas de Deus, mas não conseguiu ver a face. Porquê é que eu estou a falar isto? Porque vai ser como que o fundamento para aquilo que eu vou ministrar nos vários vídeos que eu vou colocar online sobre naturalmente sobrenatural, a maior necessidade da igreja, o poder, a manifestação do poder e da presença de Deus. Agora veja aqui, nós todos, a igreja de Cristo, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. E aqui nós vemos Moisés, um homem que conhecia Deus face a face e não conseguiu ver a face de Deus, porque a glória de Deus é tão poderosa, tão consumidora, que qualquer homem que não estiveres perfeitamente de acordo com a palavra de Deus será fulminado. E agora nós vamos para o Novo Testamento. Eu espero que vocês consigam entender aqui onde é que eu quero chegar. Nós vamos para o Novo Testamento e nós continuamos a Igreja de Cristo. Toda a minha vida eu ouvi: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Eu quero chegar aqui. Deus quer mostrar a sua glória. Deus quer, anseia passear no meio do seu povo, mostrar milagres e maravilhas, o poder de Deus como nunca foi visto. Mas Ele não tem feito isso. Tem feito ao longo dos séculos, nos avivamentos, grandes reavivamentos, aqui e ali em várias nações.
Mas há requerimentos, há requisitos que sem isso Deus não irá mostrar a sua glória. Porquê? Porque se Ele mostrar a sua glória no estado em que está a Igreja hoje, no geral, a nível mundial, nós seremos fulminados, completamente consumidos e mortos. Não conseguiremos ver a glória de Deus. Ele não pode mostrar. Há requisitos para nós vermos a glória de Deus. Mas nesta série que eu vou publicar não tem a ver tanto com os requisitos, tem a ver com a manifestação da glória de Deus, aquilo que nós devemos ansiar, o nosso alvo, para que Deus se manifeste poderosamente no meio do seu povo. Deus disse: tu me verás, não podes ver a minha face, tu me verás pelas costas. Agora nós vamos para o Novo Testamento. No dia de Pentecostes, é interessante isto. No dia de Pentecostes, os discípulos, a Bíblia diz que antes disso eles estavam trancados, fechadas as portas, com medo dos judeus. Isto está em João capítulo 20, versículo 19. Os discípulos, que eram o grupo de pessoas mais bem treinado da história, que tinham todo o conhecimento, mas não tinham aquilo que poderia enfrentar o poder do inferno, não tinham ainda o poder do alto. A maior necessidade da igreja qual é? Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo 49, ao fim de tudo, ao fim de os treinar, ao fim de eles estarem juntamente com o Deus na terra, com o homem perfeito, com as palavras mais poderosas, com os maiores milagres que alguém viu e ouviu, com alguém, estavam juntos com Jesus, com 24 horas por dia, alguém que nunca falhou uma palavra. Era de certeza, ninguém tem dúvida aqui, a equipa mais bem treinada da história. Mas Jesus, eu não vou lá para não perder tempo, em Lucas capítulo 24, versículo 49 diz assim: mas permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que envio sobre vós a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, o poder do alto, que Ele prometeu em João 14, 15, 16. Eis que envio o Espírito Santo. Eu vou para o meu Pai, mas eu envio o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Sem isso não adianta. E isto passa-se pelo todo o mundo. Milhões de pessoas, milhares, centenas, milhares de igrejas continuam a viver uma religião em vez de viverem com o poder do Espírito Santo. Por isso o mundo está no estado em que está. Jesus disse: não ides a lado nenhum, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos, depois em João 20, versículo 19, depois de tudo o que aconteceu, Jesus é crucificado, eles estão cheios de medos, todos fugiram, eles estão fechados, com medo, diz a Bíblia, com medo dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus, ultrapassando as paredes, aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Mas o que eu quero chegar é aqui. Estes homens tinham tido o melhor treinamento. Há hoje igrejas e líderes e métodos e sistemas credenciados, todo o tipo de cursos, todo o tipo de títulos, mas nada acontece, porque falta aquilo que Jesus disse: sem isso ireis falhar. Vocês não estão preparados. Ouça, Jesus disse aos discípulos: vocês não estão preparados. Esperai em Jerusalém até que o poder do alto venha, como está escrito também em Atos capítulo 1, versículo 8, e sereis revestidos de poder. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até aos confins da terra. Sem esse poder não façais nada, como Moisés disse que conhecia. Deus, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faças sair deste lugar. É uma palhaçada, é um falhanço, porque sem o poder do alto, sem o Espírito Santo, sem o fogo do sobrenatural, sem sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós, a igreja, tem falhado, porque é simplesmente uma religião.
Não há curas, não há manifestação de demónios, não há transformação de vidas. As pessoas vão à igreja como vão há 20 anos, sentam-se na mesma cadeira por 20 anos, vão à sua vidinha normal. Porquê? Porque a presença de Deus não está lá. Porque se a presença de Deus estar lá, a vida de cada pessoa nunca mais será a mesma. E eu quero chamar a atenção para isto nestes 15 minutos, não quero adiantar muito mais porque eu vou fazer vários vídeos sobre isto, porque eu creio que este é um assunto urgente. É fácil ver quando Jesus disse isso e depois quando o próprio apóstolo Paulo, que era inimigo da igreja, e quando ele recebe este poder, esta experiência sobrenatural e ele passa a pregar em várias das suas epístolas, praticamente todas as suas epístolas, ele fala esta questão do equilíbrio entre o conhecimento, ouça isto, não sei quem vai ouvir, mas isto é tremendo porque é revelação, o equilíbrio entre conhecimento e poder, é fácil, as igrejas vão ou totalmente para um lado ou totalmente para o outro. Ou enchem a cabeça com conhecimento e com títulos, é só títulos nas paredes dos seus escritórios. Eu sou doutor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou isto e sou aquilo. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Eu sou pastor, eu sou isto, eu sou aquilo, mas isso sem o poder do alto, sem a unção do Espírito Santo, é religião. E o diabo, quando consegue, por mecanismos que ele usa nas pessoas, tirar o Espírito Santo, fazer com que o Espírito Santo se retire da igreja, a única coisa que permanece são mecanismos de homens, como está lá em Isaías 29, versículo 13. Este povo vem a mim e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá escrito, Isaías 29, 13. E o seu temor para comigo consiste unicamente em doutrinas de homens que maquinalmente aprenderam. Agora voltando um pouco, nestes poucos minutos que eu tenho, não gosto de ultrapassar muito os 20 minutos, ouça isto, em Mateus 22, versículo 29, algo que não sei se alguma vez você pensou sobre isso. Jesus está a enfrentar um grupo de fariseus, os saduceus, que lhe vinham pôr uma questão, e eles eram hipócritas, eles eram maquiavélicos, eles vinham sempre com artimanhas a ver se o apanhavam em alguma coisa, e vinham com uma questão que era cultural dos judeus, sobre o casamento, sobre os viúvos, as viúvas, quem é que ficava com a viúva se o irmão morresse, pronto. E eles perguntaram, no céu, quem é que será o marido dessa mulher? E Jesus diz-lhes assim, vós errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Ouça, isto é tremendo. Eu nunca ouvi isto a ninguém e é das poucas vezes que é a primeira vez que estou a colocar online. Jesus estava a falar, vocês sois ignorantes. Ele estava a falar para quem? Não era para o povo comum. Ele estava a chamar ignorante aos mestres da lei. Àqueles que eram capazes de falar o Pentateuco de cor, os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Os mestres da lei, que eram orgulhosos, que sabiam tudo da lei, que ninguém os poderia argumentar com nada. E Jesus está a dizer, olha, vocês são ignorantes, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Por muito tempo eu nunca entendi muito bem sobre isto. O que é que significava este relacionamento e o poder de Deus, até que se fez luz. E significa isto, Jesus estava-lhes a dizer, vocês errais, sois ignorantes, sois cabeçudos, sois doutores da lei, mas sois ignorantes. Porquê? Porque conheceis as Escrituras, a letra, na mente, mas não está no coração, porque não vos foi revelada pela presença do poder, da presença do Espírito Santo, que faz toda a diferença. E o apóstolo Paulo, quando ele se converte, é transformado pelo Espírito de Deus e ele começa a falar sobre isto em Efésios, logo na Epístola de Efésios, no capítulo 1, versículos 17 a 19, quando ele diz, eu quero que vocês sejam, ele ora por eles e diz, quero que vocês sejam cheios de sabedoria, do conhecimento espiritual, de toda a sabedoria. E depois ele diz assim, e que conheçais o poder, a grandeza do poder que opera em vós. Ele sempre junta conhecimento e poder. Logo a seguir, em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz assim,
Deus é poderoso para fazer muito acima daquilo que vocês podem pensar ou pedir, de acordo com o poder que opera em vós. Deus é poderoso para operar na nossa vida, não de acordo com o conhecimento na cabeça. Ele diz assim, muito acima daquilo que pedis ou pensais, de acordo com o poder, a presença de Deus. O poder que opera em vós. Depois vamos para Filipenses, a epístola a seguir, e nós vemos a mesma coisa no capítulo 3, esse versículo tremendo do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 7 a 10, quando ele diz, eu larguei tudo, eu considerei tudo como esterco, como lixo, para obter a sublimidade do conhecimento de Cristo. Primeiro, o conhecimento, lá está ele a falar entre conhecimento e depois no versículo 10 diz assim, que eu o conheça e ao poder da sua ressurreição. Eu o conheça, mas debaixo da unção do poder da sua ressurreição. Este é o segredo para a igreja. E depois nós vemos a mesma coisa em Colossenses capítulo 1, em que ele fala a mesma coisa, em que ele diz, fala sobre que vocês sejam cheios do conhecimento. E depois ele fala que sejam cheios do poder do Espírito Santo. Do poder. Glória a Deus. Quero terminar aqui este primeiro vídeo sobre naturalmente sobrenatural. O segredo, qual é a maior necessidade da igreja de hoje? Qual é a maior necessidade da igreja de hoje? Jesus mesmo disse. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou a dizer. Eles tinham tido o maior treinamento, os discípulos tinham tido o maior treinamento, tinham estado presente 24 horas com o Filho de Deus. Alguém que disse tudo o que dizia de palavras, nunca nenhuma única palavra falhou. Ele era Deus. Mas quando chegou ao fim, eles se calhar sentirem-se já um bocadinho inchados, orgulhosos, e Jesus disse, olha, vocês não estão preparados. Sem o poder de Deus, vocês falharão. E hoje temos milhões, literalmente, não são milhares, é milhões de igrejas pelo mundo inteiro. Cabeçudos, em que nada acontece. Não há milagres, a presença de Deus está lá. Não interessa quantas vezes os pastores dizem, Deus está aqui, não está. Está na forma que Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles, mas não está o poder, na dimensão, a presença de Deus real, que quando Deus está, nada fica na mesma. O Deus que é um fogo consumidor. Ele disse assim, a primeira profecia, e que foi falado por João Batista, que ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As últimas palavras de Jesus, as últimas, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Mas ele não ficou por aí. Curai os enfermos, expulsai demónios. Eu acabei de vir de espinho, glória a Deus por isso, eu não estou a dizer, só que veio agora à minha mente. Eu ansei por ver a presença de Deus, e Deus confirmou a palavra com sinais e maravilhas num dos cultos de domingo, em 2 pessoas foram libertas de demónios e foram salvas. De demónios que operavam nessas pessoas. E antes disso eu nem sabia quem lá estava, nem sabia o que ia acontecer, mas eu disse, muitas vezes não acontece, os demónios não estão na igreja, claro que estão. Então porquê é que não se manifestam? Pessoas deprimidas, oprimidas, possessas, num estado no limite de se suicidarem e nada acontece. Sabe uma coisa? Milhões de pessoas vão hoje à igreja, aos domingos à igreja, porque ouviram, deixe-me falar desta forma, ouviram rumores de um Jesus que cura, de um Jesus que liberta, de um Jesus que ressuscitava os mortos, de um Jesus que fazia milagres, e vêm à igreja desesperados, precisam de paz, e chegam e dizem, eu quero paz. E o pastor vem ter com eles e diz, olha minha irmã, olha, eu peço muita desculpa, mas paz nós não temos. O que nós temos, olha, mas você não se vai embora, sente-se, porque nós temos um grupo de louvor que canta muito bem, mas olha, paz não temos. Outra pessoa vem à igreja desesperada com uma doença terminal, ouviu rumores de um Jesus que cura, senta-se na igreja e pede, olha, eu queria ser curada. E alguém diz, olha irmã, ou irmão, peço imensa desculpa, mas sabe, curas só há 2000 anos atrás. Mas olha, não se vai embora porque nós temos um grupo coral lindo e o nosso pregador fala palavras que vão animá-la, que vão animar a sua mente.
Mas as pessoas não precisam disso, as pessoas precisam de cura, as pessoas precisam de paz, as pessoas precisam de alegria que Jesus dá. Jesus disse assim, a alegria que eu vos der ninguém poderá tirar, está lá em João 15. Jesus disse em João 14, eu dou-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus disse em João 11, versículo 28, diz assim, aquele que está cansado, venha a mim todo aquele que está cansado e eu o aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que o mundo precisa. Mas vão à igreja e a presença de Deus não está lá. É uma simples religião. É preciso clamar a Deus, povo de Deus. Nós precisamos da presença de Deus na igreja de Deus, na igreja de Cristo. Como está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 20, quando Jesus escreve aquelas 7 cartas. E nós hoje estamos a passar na fase da igreja de Laodiceia, sem dúvida alguma. Uma igreja que se acha rica. Eu sou rico e não preciso de nada. Mal tu sabes que és pobre, estás nu, és cego. Arrepende-te, no versículo 19, numa tradução em inglês, assim, arrepende-te da tua indiferença. Arrepende-te da tua indiferença. No versículo 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Imagina, Jesus, o rei da igreja, não tem mais lugar na igreja, ele está à porta a bater. E ele diz assim, alguém aí dentro que ainda queira cear comigo, eu entrarei e eu cearei com ele. É como se Deus e o Jesus está desesperado, está ansioso para que nós abramos o nosso coração, para que nós entendamos o que está a passar. Ele quer entrar. E ele já tinha dito na igreja, quando ele enviou a primeira carta à primeira igreja, ele disse assim, eu tenho nas minhas mãos os anjos das igrejas, os pastores das igrejas, eles são meus, eles são obedientes. Isso é na primeira igreja, na igreja primitiva, na igreja em fogo. E eu passeio no meio da minha igreja. Eu passeio no meio da minha igreja. Deus tem misericórdia, eu oro agora, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, eu me coloco agora na brecha, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia se nós precisamos de ti nesta nação. Senhor, perdoa o nosso pecado da indiferença, o pecado da indiferença, Senhor. Nós precisamos de ti. Perdoa quando nós tomamos conta dos púlpitos, quando o homem, a única coisa, o temor para contigo é simplesmente doutrinas de homens que maquinalmente aprendemos. Senhor, tem misericórdia. E todos aqueles que vão ouvir esta palavra, não seja a minha palavra, Senhor, seja a tua palavra, que transforma, que cure. Nós queremos avivamento nesta nação. Nós precisamos de ti, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que a tua igreja seja naturalmente sobrenatural. Passeia no meio do teu povo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, eu espero que seja uma bênção esta palavra. Esqueçam o meu nome, mas guardem a palavra revelada, para que Deus possa fazer tremendamente aquilo que quer fazer, o maior avivamento, a maior colheita de todos os tempos está para acontecer. Tão somente nós nos posicionemos, nós nos humilhemos, nós nos rendamos a Ele, em nome de Jesus. Amém.